Tem jogo que te conquista nos primeiros 5 minutos com explosão, tutorial, marcador na tela e tudo mastigado. Afterplays faz o contrário. Ele te joga num mundo estranho, não explica muita coisa e basicamente confia que a sua curiosidade vai fazer o trabalho. Isso é a proposta, e é também o motivo pelo qual metade das pessoas vai adorar esse jogo e a outra metade vai fechar ele na segunda dungeon. Mas espera, se você já não curtiu, assiste esse outro vídeo do card aí em cima. Eu fiquei do lado de quem adorou, mas vou te contar o caminho inteiro, inclusive a parte em que quase não fiquei. Afterplays é um action RPG de exploração com visual pixelado e combate em tempo real. Nasceu no mobile. O criador desenvolveu ele do zero para celular com foco em toque e fluidez e foi chegando em outras plataformas ao longo do tempo. Agora chegou ao Switch. Antes de entrar no jogo em si, vale dizer uma coisa. Em 2023, a Apple destacou Afterplays no Apple Design Awards, citando o equilíbrio entre nostalgia, humor ácido e exploração. Não é um indie qualquer passando batido, tem reconhecimento real por trás. E quando você joga, entende por quê. O jogo tem uma identidade muito clara. Não tenta ser grande, tenta ser específico. E isso funciona. A primeira coisa que me pegou foi a atmosfera. Nos primeiros minutos você encontra um NPC que fala uma coisa absolutamente sem sentido, sorri e vai embora, sem explicação. O jogo não pisca, nem diz, ei, isso é humor. Ele só deixa ali. Esse tom de estranheza silenciosa está em todo lugar. Criaturas esquisitas que parecem guardar segredo, áreas que não fazem sentido geográfico, mas fazem sentido de humor. Uma sensação constante de que o mundo está te empurrando para a curiosidade sem gritar para você olhar para ela. Afterplays não depende de gráfico impressionante para criar identidade. Depende de composição, de timing, de intenção. E quando você percebe isso, o visual simples deixa de parecer limitação e começa a parecer escolha. O coração do jogo está na exploração. E aqui é onde ele realmente se diferencia. Hoje, a maioria dos jogos tem medo de deixar o jogador sozinho. Tem waypoint, seta, marcador, checklist, trilha, sistema dizendo para onde olhar. Afterplays vai na contramão disso, completamente. Teve um momento em que eu entrei numa área que parecia só um corredor sem saída. Fui embora, voltei mais tarde, achando que tinha perdido alguma coisa em outro lugar, e aí percebi que o corredor tinha uma passagem que eu não tinha visto, porque estava olhando para o lugar errado. Nenhum marcador, nenhuma seta piscando. Eu achei porque prestei atenção. Essa sensação de descoberta real é o maior trunfo do jogo. Quando você avança em Afterplays, parece avanço seu, não avanço guiado por GPS. Só que isso tem um preço, e é importante ser honesto sobre ele. Em alguns momentos, Afterplays passa da linha entre exploração livre e falta de direção. Tem hora que você não sente que está descobrindo, você sente que está rodando. O jogo parece misterioso e tem hora que ele parece confuso mesmo. Para quem gosta de se virar sozinho, isso é parte do charme. Para quem prefere ritmo mais claro, isso pode virar frustração. Essa divisão não é detalhe, é a identidade do jogo. O combate funciona, mas não é o motivo de entrar nesse jogo. Ele é responsivo, direto, cumpre o papel, tem fluidez suficiente para não incomodar. Só que ele não cresce muito ao longo do tempo, não tem aquele feeling de sistema que sozinho sustenta horas de jogo. Afterplays é muito mais forte quando te faz querer andar mais 10 minutos porque talvez tenha alguma coisa escondida logo ali. Esse é o impulso que move o jogo, não a porrada. Agora, falando da versão Switch, ela funciona bem. Roda em dock e portátil sem problema, o controle é responsivo, o Rumble está presente e o touchscreen funciona para quem prefere jogar assim. Mas o que mais me convenceu sobre Afterplays no Switch não foi o lado técnico, foi perceber que esse jogo faz sentido nessa plataforma de um jeito que não é óbvio logo de cara. Afterplays é o tipo de experiência que funciona em sessões curtas. Você explora um pouco, acha alguma coisa, fecha o console, volta depois. O Switch portátil combina perfeitamente com esse ritmo. É o tipo de jogo que fica no seu bolso pedindo para você voltar. Um aviso importante para quem joga no Brasil. O jogo não está disponível em português. Os idiomas suportados na versão Switch são inglês, japonês e espanhol latino-americano.
Isso pode ser limitante dependendo do seu nível de conforto com o inglês, então vale considerar antes de comprar. Afterplace venceu um prêmio de design da Apple em 2023, saiu no mobile, virou referência de indie autoral no PC e agora chegou ao Switch. Não é um jogo que explodiu em hype, é um jogo que foi sendo descoberto aos poucos por quem se importa com o tipo de coisa que ele entrega. E o que ele entrega é bem específico. Um mundo estranho, exploração sem mãozinha, humor ácido nos cantos e aquela sensação rara de que você está aventurando de verdade, não seguindo instrução. Se você sente falta disso, Afterplace tem muito valor no Switch. Se você precisa de direção clara, combate profundo ou estrutura mais organizada, ele provavelmente não vai clicar. E, de certa forma, o fato do jogo saber exatamente quem ele quer atingir e não tentar agradar todo mundo é uma das coisas que eu mais respeitei nele. Me fala nos comentários, você curte jogo que te deixa se virar sozinho ou prefere quando o jogo te guia mais? Porque Afterplace vive exatamente nesse conflito, e é aí que ele é mais interessante. Se inscreve no canal e deixa um like, ajuda bastante meu trabalho. Até o próximo vídeo.